Boa noite a todos. Uma boa noite. noite mesmo, bem quentinha, né? Ainda mais agora que vamos aquecer nossos corações com o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus, né? Que nós possamos ter uma boa noite mesmo, né? E eu sou a Tânia, né? Nós estamos aqui graças à nossa Casa Centenária Física, né, o Centro Espírita Esperança e Fé, o nosso patrono, que é o senhor José Marques Garcia, né? Nós estamos aqui conversando sobre esse evangelho, né? Essa doutrina que tanto nos esclarece, que abre as nossas mentes, os nossos corações, né? E nos dá a certeza que a vida continua em frente. Mesmo quando a gente fala assim, acabou, acabou nada, a vida continua, né? Então, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, e hoje é dia 11 de agosto, dia do estudante, nosso dia, estamos aqui estudando, né, também, somos aprendizes, né? E estamos aqui com o nosso evangelho online. E para começar o nosso estudo, né, de todas as noites, nós iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e quem vai fazer essa leitura para nós hoje é a nossa amiga Keila. Keila, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa Vamos lá, noite, né? querida. Vamos Hoje é Acharemos Sempre. Isso. Deixa eu organizar aqui. Certinho? Certo. Vamos lá, então. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiado dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé. Aqui lhe acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente além das desilusões que esperam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre. A caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 109, Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Obrigada, Keila, pela leitura. Vamos agora convidar a nossa amiga Cida.
que irá fazer para nós a oração inicial. Seja bem-vinda, Cida. Boa noite. Boa noite, querida. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa nossa vida aqui no planeta Terra, pedindo a proteção às nossas famílias, proteção àqueles que estão mendigando, proteção àqueles que estão pelas ruas, sem um abrigo, sem um alimento, proteção, enfim, a todo o nosso planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, e muito obrigada, minha amiga. E antes de convidarmos, né, o nosso expositor da noite, nós vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma leitura de uma mensagem, porque o nosso assunto hoje é dos infortúnios ocultos. E essa mensagem eu achei muito bonita, ela está no livro... Ajuda aí, Odília, esqueci o livro. Não lembro. Mas bota aí a mensagem que a gente dá conta dela. É do Pentateuco, sumiu aqui. E nesse livro, ela nos conta sobre a Condessa Paula. E aí a Odília vai estar lendo para nós, e ela era uma condessa que fazia várias caridades, mas sempre ali quietinha. E após o desencarne dela, a gente vai ver, né, alguns parentes, né, invocaram, tudo após 12 anos, né, que está na mensagem, e ela vem e fala. É muito linda. Quem ainda não leu, leia. A Odília vai falar lá no final do livro. Sumiu aqui o nome do livro, mas a Odília vai lembrar para nós. O Céu e o Inferno. Isso mesmo, Keila. Obrigada, viu? Então, é muito bonita essa passagem da Condessa Paula. Ah, Keila já leu, ó. Não. É linda. Muito bonita essa mensagem. Vamos lá, né, Odília? Vamos sim. Vamos ampliar aqui. Aqui só tem um fragmento, meus amigos, então preste atenção para vocês verem que ela é muito bonita, nos traz vários esclarecimentos. Vamos lá. Condessa Paula. Sua benevolência era inesgotável, mas não era essa benevolência oficial que se exibe aos olhos de todos. Era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou, pois essas boas ações tinham por testemunho apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Sobretudo ela sabia descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes e que socorria com delicadeza, que eleva o moral em vez de abatê-lo. Evocada 12 anos após a morte, por um de seus parentes iniciado no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe eram dirigidas. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Crede que minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não teria bastado para isso. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair delas.
delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residia o perigo. Antes de tentá-lo, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me apoiar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolher. Fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras, eu, a nobre dama, como vós ganhei meu pão, e com o suor do meu rosto, aguentei privações, sob intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me teria feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. E vós que sois ricos, tendes sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei que a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, segunda parte. Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Isso. Então, meus amigos, fica aí a dica para pegar o livro Céu e Inferno, que lá nós temos várias mensagens, né, que nos ajudam a compreender, né, muito dessa doutrina maravilhosa. E agora, meus amigos, vamos convidar, né, o expositor do Evangelho dessa noite, que sempre é amável, né, toda semana ele está, sabe, está por trás, sabe, ele está aí ajudando por trás, ele faz os cards, né, da divulgação, tudo, e hoje ele vai expor esse assunto, que é um assunto, assim, um tema que todos nós passamos, e atualmente ainda tem aumentado e muito, né? Nós não sabemos o infortúnio oculto que cada um carrega aí na sua alma, né? Guilherme, querido, seja bem-vindo, a sala é sua, fique à vontade, querido. Muito obrigado, Tânia. Muito agradeço pela mais uma oportunidade, né? Por receber esse convite, né? É com muito carinho, né, que eu sempre me dedico a trazer de uma forma singela, né, para que todos tenham uma compreensão, né, do que os ensinamentos de Jesus ele está trazendo para nós de uma forma que a gente tem uma reflexão, né, para o nosso íntimo, né, que favorece, né, a nossa elevação, né, da maturidade espiritual, né? Então, agradeço mais uma vez, Tânia, agradeço a todos aqui presentes, né, todos amigos, né, companheiros dessa jornada. E quando a Tânia me solicitou um tema, né, eu falei para ela que eu queria selecionar um tema que fosse algo atual na questão que nós estamos um mundo novo, né, que a gente é necessário a ter uma vivência, né, nesses novos tempos, né, que já estão se tornando visíveis aos nossos olhos, né? E por coincidência, né, nada por acaso, uma das palestras que eu estive presente
que eu tive a oportunidade de estar assistindo e acompanhando a lógica, né, de como foi abordada, aquilo caiu de uma forma que me tocou o coração, né, que eu queria trazer, né, de uma forma, da minha visão, da forma como eu entendi o que foi explanado, né, nesse estudo. E o que me chamou a atenção, né, com essas novas mudanças que nós estamos vivenciando, é que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, né? Foi Foi uma lição, assim, que eu queria trazer para vocês, que às vezes, muitas das vezes, quando a gente quer fazer alguma caridade, a gente, às vezes, no nosso íntimo, a gente acaba querendo receber uma recompensa, né? Tudo que a gente faz de algum agrado, assim, a gente, no nosso íntimo, assim, a gente acaba pensando, se eu fizer o bem para alguém, será que eu vou ter algum merecimento, se eu vou ter alguma recompensa em alguma coisa, né? E não é bem assim como a gente deve pensar. Então, quando falamos em caridade, muitos pensam logo em grandes gestos, né? Ofertas generosas, ações que chamam atenção. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a olhar mais a fundo. Existem dores que se mostram e mobilizam ajuda, mas existem outras que são silenciosas e são escondidas, né? Que vivem atrás de um sorriso forçado, de uma aparência de normalidade, né? Às vezes a gente acha que ela tá feliz, ela tá alegre, né? É uma pessoa que está sempre conversando, mas e lá no íntimo dela? E lá, como é que tá os sentimentos delas ali no, no coração, no espírito dela? Isso são chamados de sofrimentos ocultos. Talvez estejam na cadeira ao lado, na casa vizinha, no trabalho, muitas vezes no lar de idosos, num leito de hospitais, ou até na vida de alguém que parece ter tudo, né? Sabe aquelas pessoas que às vezes têm muito benefícios, né? Às vezes não é nem o dinheiro, né? Às vezes a pessoa pode ter várias coisas materiais, mas e a felicidade dela? E aquelas pessoas que estão próximos delas, né? E muitas vezes passam despercebidos porque elas não demonstram, não pedem, né? Elas não se, elas têm uma dificuldade de se aproximar e expor esses sentimentos para alguém. Mas a verdadeira caridade ensinada por Jesus é aquela que sabe ver além da superfície, que a pessoa consegue ter uma visão da situação daquele irmãozinho que está se passando. Ela consegue enxergar o além, né, do que está acontecendo com ela. Perceber na lágrima disfarçada, o olhar distante, o silêncio que esconde as aflições. É agir com amor mesmo quando não se ouve um pedido de socorro. Hoje vamos refletir como podemos desenvolver um olhar mais atento, sensível e mais compassivo, capaz de enxergar e aliviar esses infortúnios ocultos que o mundo não vê, mas que o coração sente. Eu quero compartilhar uma imagem aqui com vocês. Acredito que todos devem conhecê-la, que é um exemplo que eu trouxe, né? Todos já, todos já conhecem esse ator, Robin Williams. Ele, ele é uma referência no qual eu queria trazer para vocês.
é que ele sempre fez personagens, ele sempre atuou no mundo artístico, trazendo alegria para as pessoas, né? Ele sempre foi uma pessoa, assim, carismática, ele sempre estava realizando visitas nas instituições, nos hospitais, com as crianças, principalmente com as crianças, ele tinha um trabalho muito bonito na questão de fazer essas assistências, né, está levando a alegria para essas pessoas, né, que às vezes, muitas delas tinham estavam numa condição, assim, de necessária de estar naquela dor, mas ele ia com um sentimento, assim, de levar esse remédio, essa remédio de alegria, para que elas esquecessem aquele sentimento de sofrimento e de alegria, né? Mas, no fundo, ele também sofria com essas enfermidades, né? Ele lutou por muito tempo contra a depressão, né? E eu lembro um dos meus filmes favoritos que ele atuava, que ele fez, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, mas quem não assistiu, assistam. Chama Patch Adams, né? Que ele é um estagiário, né? Que o sonho dele é se tornar médico, né? Então ele tem que passar por várias experiências ali, tem uns momentos alegres ali, e eu não vou contar o filme, né, mas tem uma cena lá, que ele está com os residentes ali no hospital, né, e eles são direcionados a uma senhora que ela estava no estágio muito alto por conta da diabetes, né, e o médico chegou, janela, não perguntou nada, né, já foi falando o que ela tinha, uma previsão de vida, né, os remédios que ela tinha que tomar, que ela poderia estar perdendo né, alguns membros do corpo, né, assim, foi levando situações ali que a pessoa ali, a enferma já estava ficando preocupada, né, com aquela situação, e no momento assim, ele levanta a mão, e o médico que estava ali pergunta, qual que é a sua dúvida, né? Ele falou assim, não, eu queria perguntar qual que é o nome dela, né? Assim, por favor, pergunte, né? Aí perguntou o nome dela, ela respondeu, e ele em seguida pergunta novamente, como você está? Né? Então, aquilo para ela foi um conforto, né? Naquela situação toda, né? Que estava sendo criada dentro ali dela, então ele trouxe essa alegria, esse momento de conforto para ela, né? Então, assim, é um exemplo, né, que eu queria destacar, né, para é um personagem que entra muito nesse estudo que eu quero transmitir hoje para vocês. Eu trouxe uma historinha para a gente, e essa história ela vai se conectando com o nosso estudo de hoje. A história, ela se chama As Mãos de Dona Célia. Era uma tarde morna no interior da Bahia, quando visitei um lar de idosos. O portão rangeu, ao se abrir, como se quisesse anunciar que ali o tempo corria em outro compasso. Ao entrar, senti um aroma de café recém-passado, misturado ao cheiro de roupa lavada, secando ao sol. Idosos conversam em pequenos grupos. Alguns distraídos, olhavam pela janela, como se esperasse alguém que não viria. Foi então que a vi,
Sentada num banco de madeira, à sombra de um ipê amarelo, estava a dona Célia, pequena, frágil, cabelos brancos, cuidadosamente presos num coque. Segurava nas suas mãos um pedaço de tecido e uma agulha, costurando algo com delicadeza. Me aproximei e a cumprimentei. Boa tarde, minha irmã. O que a senhora está fazendo? Ela levantou os olhos, sorriu e disse: Estou remendando uma fronha. É para a cama da minha amiga, Dona Joana. Ela sente vergonha de receber visitas com as coisas rasgadas. Sentei-me ao seu lado e, quando seus dedos ágeis iam e vinham pelo tecido, ela começou a falar, como quem desfia memórias junto com a linha. Contou-me que tinha sido costureira a vida inteira, mas que há alguns anos os filhos, todos muito ocupados, haviam decidido que o asilo seria melhor para ela. Aqui é bom, moço, disse, mas às vezes o coração aperta um bocado. Foi então que percebi, Dona Célia não costurava apenas pano, costurava dignidade. Ela passava os dias ajustando roupas, bordando lenços, remendando pequenas coisas para os outros internos. Não porque alguém lhe pedia, mas porque sabia que, por trás de um botão faltando ou de um lenço gasto, havia um coração que sofria calado. E olhando para o quintal, ela acrescentou: Sabe, meu filho, todo mundo aqui tem alguma dor que não conta para ninguém. Eu tento aliviar um pouquinho, como posso. Naquele momento, compreendi o ensinamento profundo. Muitos sofrimentos não se mostram, são dores silenciosas, que não pedem, não reclamam, mas esperam pacientemente por um olhar atento e a um gesto simples. Quando me despedi, percebi que, embora suas mãos estivessem gastas pelo tempo, eram mãos que, silenciosamente, bordavam o amor no tecido áspero da vida. A história de Dona Célia é um belo exemplo da lição que encontramos nesse capítulo. Aquelas dores e dificuldades que não são visíveis, que muitas vezes ficam escondidas dentro do coração das pessoas, Dona Célia vive em um asilo, um lugar onde muitas pessoas passam seus últimos anos, muitas vezes afastado das famílias, sentindo saudades e enfrentando desafios internos que ninguém vê. Apesar disso, ela não apenas cuida de si mesma, mas também dos outros, mesmo sem que eles peçam. Ela remenda as roupas, borda lenços, ajeita pequenas coisas para aliviar a vergonha e o sofrimento silencioso dos seus companheiros. Esse comportamento reflete exatamente no capítulo que estamos estudando nesta noite. Existem muitas pessoas que carregam sofrimentos profundos, mas que não os expressam em palavras. Elas tentam esconder suas dores para não preocupar os outros, ou porque acreditam que ninguém entenderia. Esses infortúnios ocultos podem ser medos, tristezas, sentimentos de abandono, mágoas antigas, ou até mesmo doenças da alma que não são percebidas. Dona Célia, com seu gesto simples e silencioso, nos mostra que a verdade, a caridade, não é apenas ajudar quem pede, mas enxergar além do pedido. Perceber as dores escondidas, os olhares tristes, as pequenas necessidades que ficam invisíveis para a maioria das pessoas. É agir com amor e atenção, mesmo quando o outro não sabe ou não pode pedir ajuda. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus nos ensina que o mais importante é amparar o próximo em suas fraquezas.
mesmo que não parecem do que apenas fazer grandes gestos visíveis. Aquele que entende e ajuda nos infortúnios ocultos está praticando uma caridade mais profunda e verdadeira, que transforma corações e prepara a verdadeira evolução espiritual. Assim podemos aprender como Dona Célia, ou uma Dona Maria, né? A importância de sermos sensíveis ao que o outro não diz, de estarmos atentos ao silêncio e às pequenas atitudes que revelam sofrimento. Só assim podemos ser instrumentos de consolo e de amor, acolhendo os irmãos que passam por provações invisíveis. Isso tudo, além de nós termos essa ação, nós estamos tendo todo amparo espiritual para acolher esses irmãos, né? Nós estamos sendo instruídos, né? Que às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, né? Nós estamos sendo instruídos por eles, né? E para nós entendermos, né, qual o significado dessas duas palavras, né? O que é infortúnio e qual o significado da palavra o oculto, né? São, são duas palavras que designam uma explicação diferente, mas com a junção ela se torna uma. O infortúnio é um tempo que indica uma desventura, um revés ou uma situação adversa que causa o sofrimento material, dor ou dificuldade na vida de alguém. Pode ser uma perda, uma doença, um fracasso, uma injustiça, tudo aquilo que traz dor e sofrimento, que está na matéria, né? Que a gente consegue, temos o sentimento. E o oculto significa aquilo que está escondido, não visível, encoberto ou velado, algo que não é aparente, que não se mostra abertamente, né? É quando aquela pessoa que fica calada, né, que às vezes ela não demonstra os sentimentos, né, mas, mas que tem aquele anjinho da guarda que está do nosso lado que consegue enxergar essa dor, né? Às vezes num olhar para baixo, né? Às vezes numa respiração, às vezes até no tom de conversa, né? A gente, a gente, a gente consegue ter essa percepção, né, de que alguma coisa não está bem. Né? Precisamos ser esses anjos, né? Necessitamos ser essas pessoas que acolhedoras, né? Às vezes ela pode estar no último estágio de querer gritar ali, né? De tirar aquele sentimento de dor. E quando percebemos isso, a gente cuidadosamente, né? Com muita empatia, né? Devemos, devemos entender o que está se passando, né? Com aquele nosso irmãozinho. Queria citar alguns exemplos, né? Um idoso que vive em um asilo raramente recebe visitas, mas que nunca reclama ou mostra sua solidão profunda. Algum tempo atrás, eu tive levando meu filho no asilo da Dona Leonor, a Dona Leonor. Eu combinei com meu filho a gente levar flores, né? Passar um dia com esses idosos, né? E eu expliquei pro meu filho, assim, Theo, onde nós vamos, lá vai ter muitos vovozinhos, né? E a gente vai levar uma rosa, né? Uma florzinha para cada um deles, né?
E ele ficou muito empolgado, né, de conhecer, né, ele nunca teve esse contato, essa experiência, né, e quando nós chegamos lá, a receptividade daquelas pessoas que estavam ali já esperando, né, porque quando a gente marca esse compromisso, os responsáveis, eles avisam esses senhores, né, esses vovozinhos, que eles vão estar recebendo uma visita especial, né? E assim, como eram muitas pessoas, eram muitas, às vezes a gente acabava conversando com um, acabava conversando com o outro, né? É, a gente, às vezes, sentia aquela necessidade de estar mais presentes ali com eles, né? Às vezes, aqueles senhorzinhos que ficavam ali no cantinho, ali do sofá, quietinho, não conversava com ninguém. A hora que a gente ia levar essa florzinha para eles, o olhar mudava, aquele brilho, era nítido ver, né? Eles estando junto com o Theo, né? Às vezes um falava, nossa, eu tenho muita saudade do meu neto, faz muito tempo que eu não vejo, né? Aí outros, nossa, que presente maravilhoso, né? Fazia tempo que eu não recebia algo assim, né? Então, era tocante no coração, né? Era um trabalho, assim, muito comovente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec destaca que muitas vezes as Ela provações está carregada, não diminuiu nada, não. não são as que parecem para o mundo, mas aquelas que escondem no íntimo do ser. São as dores silenciosas e não pedem ajuda, mas que testam a paciência, a fé e a resistência espiritual. Jesus, em suas palavras, também nos convida a olhar para além das aparências. Ele diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porém, muitos chegam até nos sem conseguir pedir socorro, por suas dores serem ocultas. Reconhecer esses infortúnios é um convite à caridade verdadeira, aquela que não espera por um pedido explícito, mas que percebe o sofrimento disfarçado, o olhar distante, silêncio pesado. É desenvolver a sensibilidade para ajudar mesmo quando não há palavras. Na prática, significa observar com atenção os gestos e expressões das pessoas ao nosso redor. Estar presente para ouvir, mesmo que não haja um desabafo direto. Praticar a paciência e a gentileza, sabendo que cada pessoa pode estar enfrentando uma batalha invisível. Oferecer apoio e compreensão, sem julgamento ou pressa. Às vezes certas pessoas precisam de 5 minutinhos de conversa, né, para desabafar, aliviar aquela angústia que está dentro dela, né. Às vezes até no bater da nossa porta, né, domingo bem cedinho, né, um pedinte está ali batendo na sua porta, muitas das vezes a gente, no cansaço ali, do nosso quentinho ali da cama, a gente ignora, né, a campainha, a gente sabe que tem ali uma pessoa que está ali, né, mas, vou vou deixar quieto, ele vai tocar a campainha, ele vai ver que não tem ninguém, ele vai embora, né? Mas às vezes pode ser uma última casa que ele está buscando algum alimento, né? Ou às vezes até poder receber um bom dia, né? Dele receber essas palavras, né? Porque são energias, né? Quando a gente olha para alguém, né? Às vezes aquela pessoa, algum morador de rua que está ali, cabisbaixo, a gente passa do lado, a gente fala um bom dia para eles se sentem úteis,
eles se sentem valorizados, né? Então, a partir do momento que a gente cria essa prática diária, né? Você está ali passeando, às vezes aquela pessoa que está ali na frente nunca recebeu, ou no dia de hoje não recebeu nenhum bom dia, né? Ou bom dia, como você está, né? Passa despercebido, né? Mas a partir do momento quando a gente pergunta, né? Aquele sentimento que está angustiando aquela pessoa muda, né? Porque o que nós temos de bom, a gente deve levar, né? A gente deve proporcionar para essas pessoas. O infortúnio material é aquilo que acontece no plano físico, na nossa vida cotidiana, os problemas, as dificuldades e as dores que afetam o nosso corpo, nossa situação financeira, nosso ambiente familiar, social ou profissional. São as perdas, as doenças, as tristezas, as injustiças que enfrentamos no mundo físico. Exemplo, perder o emprego, passar por dificuldades financeiras, sofrer uma doença, ter limitações no corpo, perder um ente querido, enfrentar um acidente. Esses infortúnios são visíveis e geralmente provocam reações claras nas pessoas: tristeza, revolta, desânimo. Já o infortúnio do espírito refere-se às provações e sofrimento que acontecem no nosso mundo interior. Na nossa alma, são as dores da consciência, as provas morais e espirituais que nos desafiam a crescer e a evoluir. Podem ser sentimentos como culpa por erros passados, remorso por atitudes erradas, dúvidas e angústias sobre a vida e o futuro, a sensação de vazio, de solidão profunda, mesmo quando tudo parece estar bem no mundo material. Esses infortúnios são mais difíceis de perceber, até mesmo para quem os sente, porque acontece no íntimo do ser. Muitas vezes não são visíveis para os outros e nem sempre são facilmente expressos em palavras e ações. Às vezes, muitas das vezes, a gente guarda aquela angústia, né? A gente não consegue se livrar, né? A gente não consegue se despertar daquilo que está nos fazendo mal. Às vezes, aquilo que a gente absorveu nem é nosso, né? E a gente fica acumulando aquelas sensações, né? Vai nos prejudicando a nossa evolução, né? Às vezes a gente tem a gente já vem com o nosso comprometimento, né? A gente acaba falhando, né? Por essas questões de a gente ficar guardando esses tipos de sentimentos, né? Se você errou, se você sente culpa por erros passados, não acumule, né? Sinta-se, peça perdão para você, né? Da forma como a gente fica resguardando esses tipos de sentimentos, a gente acaba ficando preso, né? Em situações que nós deveríamos nos reerguer, né? Aprender com os nossos erros, né? E enfrentar novos desafios, né? A gente tem que ter a gente deve criar essa maturidade, né? Se teve alguma decepção, se você perdeu o trabalho, né? Isso são coisas materiais, né? A gente luta para reconquistar essas coisas novamente, né? A nossa vida não acaba por isso, né? Então, às vezes uma porta fecha, mas uma nova porta pode se abrir melhor ainda, né? Com desafios melhores, né? Isso eu aprendi
dando cabeçadas, né, na minha vida inteira, né, que às vezes eu achava que situações que acontecem na nossa vida, que a gente fala, oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que certas coisas acontecem comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas lá na frente, tudo isso vai ser mostrado de uma forma que foi necessário você passar por aquilo. Foi um certo, vamos dizer assim, um enraizamento que você necessitava fortalecer a sua base, que lá na frente você precisava estar forte, né, para poder transmitir, né, com uma certa tranquilidade, uma certa discernimento, possa transmitir para uma outra pessoa ali, né? Então, eu vejo isso como às vezes tudo tem seu momento certo, né? Tudo tem seu tempo, né? Então, não decida escolher viver nessas angústias, né? Se está passando por isso, calma, faça a sua oração, né? Nada, vocês não estão desamparados, né? Nós temos sempre o nosso guia protetor que está sempre ali nos amparando, sempre cuidando ali da gente, direcionando um caminho que lá na frente vamos entender por que nós estamos passando por isso. Kardec destaca que os infortúnios ocultos que realmente importam são esses sofrimentos morais e espirituais, pois eles são os verdadeiros testes para o progresso do espírito. Foi o que eu falei agora. Enquanto o infortúnio material pode ser passageiro e resolver-se com mudanças externas, o infortúnio do espírito exige paciência, resignação e transformação interior. Jesus, ao nos ensinar sobre as provações, aponta para essa dimensão mais profunda do sofrimento. Convida-nos a desenvolver a caridade e a compreensão para com todos, especialmente para aqueles que carregam essas dores invisíveis. Fazemos igual a Dona Célia. Ela tinha os infortúnios dela, ela tinha as tempestades dela, mas o que ela fazia para contornar essas tempestades? Ela fazia a caridade, né? Ela ajudava os amigos que estavam ali, né? Ela, ela se, ela transformava a dor numa alegria, né? De proporcionar felicidade para aqueles senhorzinhos que estavam ali com ela. É fundamental desenvolvermos uma atenção sensível e uma disposição verdadeira para ajudar, mesmo quando não somos chamados diretamente a isso. O Espírito Emmanuel, em seu livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, nos ensina algo precioso e direto sobre essa postura de amor e caridade. Se perceberes alguém em aflição, ofereça-lhe tua companhia e tua palavra de ânimo, porque o simples ato de consolar já é um ato de amor. Essa frase destaca que a caridade não precisa de grandes gestos nem de soluções imediatas. Muitas vezes, o que mais conforta quem sofre em silêncio é a presença amiga e o incentivo genuíno. O gesto simples de estar ao lado, disposto a ouvir, a compartilhar o peso da dor sem julgar. Os infortúnios, a companhia é um remédio que a palavra sozinha não alcança. O que parece pequeno para quem ajuda é gigantesco para quem sofre. Assim, a prática da caridade verdadeira, conforme nos orienta no Evangelho, é justamente essa sensibilidade para perceber o sofrimento invisível e agir com amor, mesmo sem ser solicitado, oferecendo amparo e esperança. Quando assumimos essa postura, tornamo-nos canais de luz e consolo, ajudando a transformar o sofrimento em oportunidade de crescimento
e fortalecimento espiritual. Assim como Dona Célia, que no asilo costura e conserta discretamente as roupas dos companheiros para aliviar a vergonha e os sofrimentos invisíveis deles. A verdadeira caridade muitas vezes acontece longe dos holofotes. Caridade sem ostentação é aquela que não busca aplausos, não espera agradecimentos, não faz alarde. É feita com humildade e amor genuíno, movida pelo desejo sincero de aliviar a dor do outro, mesmo que ninguém perceba. Essa caridade silenciosa tem grande valor diante de Deus, pois reflete a essência do Evangelho, amar e servir ao próximo com o coração aberto, sem interesses pessoais, sem vaidade. Quando ajudamos alguém sem mostrar, sem esperar nada em troca, estamos praticando a caridade perfeita, aquela que toca a alma e contribui para a nossa própria evolução espiritual. Jesus nos ensinou que o que é feito em segredo será recompensado, porque a caridade verdadeira se manifesta no amor e no gesto simples, não na busca de reconhecimento. Eu trouxe alguns exemplos, né, da caridade, o que é uma caridade sem ostentação, né? É ouvir com atenção alguém que está triste, mesmo sem ser perguntado. Ajudar anonimamente o vizinho em dificuldades financeiras. Oferecer um sorriso e uma palavra amiga para quem está solitário. Praticar o perdão silencioso. Cuidar da própria família com paciência e amor, mesmo nos momentos difíceis. Aí, para não, se não estenderia muito, né? Mas tem aquela que praticam a caridade que ostentam, né? Que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado na forma como a gente transmite, né? Como a gente direciona esse tipo de caridade, né? Às vezes levamos alguma cesta básica, né? A gente quer tirar uma foto mostrando que a gente está ali doando, né? Ou às vezes um pedinte está ali no semáforo, a gente abaixa o vidro ali do carro, como se nós estivermos acompanhado ali com alguém dentro do carro, a gente tira uma moeda, direciona para ele, mas quando nós estamos sozinhos, a gente nem sequer abre o vidro ali para poder direcionar algum bem para essas pessoas, né? Então, assim, temos que ter cuidado, né, com a forma como nós direcionamos esse tipo de caridade, né? A verdadeira caridade não é feita para aparecer, nem para ganhar elogios ou reconhecimento. Ela acontece no silêncio do coração, onde o amor e a compaixão são sinceros e profundos. Caridade sem ostentação é aquela que age sem anunciar, sem esperar retorno, sem buscar ser vista. É ajudar o próximo com humildade, respeitando sua dignidade, mesmo quando ninguém sabe ou percebe. Os infortúnios ocultos, essa caridade é ainda mais importante. Muitas pessoas carregam dores que não mostram, medos que escondem, sofrimentos que não dividem. A verdadeira caridade é a que percebe esses silêncios, que não entende o não dito e estende a mão com cuidado e com amor. No livro No Nosso Lar, lá no capítulo 11, o espírito de André Luiz, ele nos traz, né, quando ele está lá, né, junto com os trabalhadores, aqui o trabalho de auxílio aos irmãos é feito com amor e humildade, sem alarde. Muitos servos dedicam-se ao socorro dos sofredores invisíveis, daqueles que carregam as dores da alma e que, muitas vezes, não conseguem sequer pedir ajuda. A verdadeira caridade
não se anuncia, ela se faz em silêncio, na entrega diária e generosa, buscando aliviar a dor e a fortalecer o espírito. Eu trouxe com base nisso tudo, eu trouxe uma prece, né, de Maria Dolores. Ela é psicografada por Francisco Cândido Xavier, né, e ela diz assim, uma oração muito bonita, né, eu te mostrei para a Tânia, né, para ela revisar o meu material, foi, assim, para mim foi a primeira vez que eu tive esse contato com essa oração, que a gente vai pegando as referências no nosso estudo, e a gente vai tendo aquela intuição, né, então, assim, essa intuição minha me levou a essa prece, né. Projeta ela, Guilherme. Deixa eu projetar. Então, ela diz assim, o nome da prece: prece de aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser o conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirma como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando: Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo, sem razão, da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das dificuldades que carrego, venho a ti como estou, pois isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja. Ensina-me, Senhor, como o teu imenso amor, o que queres que eu seja. A prece de Maria Dolores nos convida a olhar profundo sobre o nosso papel na vida dos outros, especialmente daqueles que enfrentam dores silenciosas. Ela nos lembra do valor da humildade e da entrega sincera, mesmo reconhecendo nossas limitações. Assim como Dona Célia, na nossa historinha, que age discretamente no asilo. A verdadeira caridade acontece no silêncio, na presença humilde e paciente, que não busca reconhecimento, mas deseja apenas aliviar a dor e fortalecer a alma. Nem sempre temos todos os nossos recursos ou forças para poder ajudar como gostaríamos, mas o que importa é o desejo genuíno de ser canal de amor, de luz na escuridão, de esperança para quem já quase não acredita. Que possamos entregar nosso coração a Jesus, permitindo que Ele nos guie para sermos aquilo que o mundo e o Espírito necessitam, um consolo, um apoio, uma luz silenciosa que transforma. Nosso crescimento espiritual está na aceitação das nossas imperfeições e na disposição para servir, especialmente nos gestos simples e invisíveis que tocam profundamente o sofrimento oculto. Que sejamos luz suave e que rompe a escuridão invisível do sofrimento alheio.
que nossa caridade seja silenciosa, mas potente, discreta, mas transformadora, que no anonimato do amor verdadeiro encontremos a força para aliviar as dores ocultas, fortalecer o espírito e semear a esperança, porque é na humildade do gesto simples e no amor sem alarde que reside a verdadeira grandeza do coração. Que cada um de nós seja, a cada dia, esse instrumento de paz, de luz, que o mundo precisa, mesmo quando ninguém vê. Agradeço de coração, né? Queria mostrar, trazer mais algumas referências que eu encontrei, né? Que condiz com os ensinamentos, né? Que foram abordados hoje, mas são tantos, né? Referências, né? Que nos convidam, né? A ser a ser essa luz, né? Esse calor, né? Ou melhor, ser essa chama, né? Para essas pessoas que muitas vezes elas passam despercebidas de nós, né? Que nossos olhos se atentem, né? Temos essa visão acolhedora, essa empatia, né? Que é que lá, que nosso Senhor Jesus, que está nos acompanhando, né? Vai ser muito meritório para nós, né? E se nós fazemos essa prática, né? Nós mesmos vamos sentir, né? Nós mesmos vamos sentir lá no nosso íntimo aquele coração quentinho, né? Aquela sensação de alegria, aquela sensação de que você percebe que fez o bem, né? Que você percebe que fez uma pessoa alegre, né? Que sejamos luz, né? Para essas pessoas. Que assim seja, né, Guilherme? E dinheiro nenhum paga essa sensação que você descreveu, né, meu amigo? Queremos agradecer muito, Guilherme, a sua participação, essa voz macia, né? Que ele vai falando, a gente vai aqui refletindo. Muito obrigada, meu amigo. Gratidão mesmo Eu que pela agradeço. sua presença, viu? Esperamos Muito. contar mais com você. Com certeza, será um prazer enorme. Então, né, meus amigos, estamos aí, como o Guilherme disse, nós estamos indo já da metade do mês de agosto, já para a terceira semana, né? Terceira semana, quase a quarta já, né? E esse mês, aqui na cidade de Franca, nós temos a festa da Querupita. Ela começa agora na sexta-feira, dia 15, né? E ela vai até o dia 17. E a nossa casa física, o Centro Espírita Esperança e Fé, ele estará lá presente. Então, quem está aqui, né, pela nossa cidade, se for na festa da Querubita, se tiver vontade de ir comer uma boa massa, né? Eu não estou sabendo ao certo, Guilherme. Você sabe, vai ser pizza esse ano novamente? Vai ser pizza. É pizza, né? Então, Aquelas as mini as pizzas. brotinhos, né? As Uhum. pequenininhas. Então, fica aí, pessoal, o convite para que todos possam ir prestigiar, né? Comer uma boa pizza quentinha na hora, ainda mais aqui em Franca, que está um friozinho, né? Comer uma pizza quentinha é muito gostoso, né? O queijinho aí derretendo. Então, fica aí o convite, nos dias 15, 16 e 17 de agosto. E estamos chegando ao final, né, meus amigos? O horário no dia 15 é no período da noite, a partir das 6 horas. Sábado e domingo começa geralmente às 10 horas, né? Tem o horário do almoço, pega o jantar também. Então, fica aí o convite. E estamos já, né? A semana que vem, a terceira semana de agosto, na nossa pauta é a semana da parábola. E euzinha aqui, estarei apresentando 2 parábolas. Então, fica aí
o convite para estar conosco na próxima semana, viu, meus amigos? E agora, nós vamos para o encerramento da nossa reunião. É o momento de entrarmos em contato com os bons amigos, né, os mentores espirituais que nos amparam, que nos assistem, que estão sempre conosco, né? Então vamos agora. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há sobre a terra, Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, a nossa querida Mãe Santíssima, que também estão sempre conosco, seus enviados, seus mensageiros, e a equipe do Senhor José Marques Garcia. Rogamos um amparo, a proteção, que todos eles, juntamente com os nossos queridos espíritos familiares que nos visitam, que nos ajudam na nossa caminhada, que possamos, nesse momento, levar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Eles estão em todos os lares, fluidificando as águas, colocando o remedinho, né, que está no universo, para cada probleminha que temos no nosso corpo perispiritual, onde nós veremos o seu efeito no corpo material. O paz que estamos recebendo neste momento, fortalecendo as nossas energias, para que possamos continuar a nossa caminhada. Agradecemos muito de coração que essas energias refazedoras possam estar sempre conosco no nosso trabalho, nos fortalecendo na caminhada, nos mostrando o caminho do bem, do amor, da fraternidade. Que possam também essas energias ir tocar a todos aqueles que estão conosco na nossa caminhada. Sede sempre conosco. Agradecemos, bons amigos, por todas as benesses que nos são concedidas a todos os instantes. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos, obrigada, Guilherme, e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Jesus. Muito obrigado. Gratidão. Com Deus, pessoal. Deus abençoe a todos. Assim seja.